Olá, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que eu penso que pode ser assim também uma curiosidade de alguns de vocês. Em um outro vídeo eu comentei a respeito da questão do medo da morte, do medo do desencarne, né? Quando o espírito encarnado, por não lembrar justamente da vida no plano espiritual, né? Por não ter essa lembrança de que existe a continuidade, né? De que nós continuamos existindo após a liberação, após não estarmos mais usando essa vestimenta física quando a gente desencarna, que nós continuamos na pátria espiritual. Conversei sobre esse assunto, então agora eu quero conversar com vocês sobre outro assunto que também ocasiona medos, inseguranças, incertezas para o espírito, que é justamente quando nós reencarnamos, quando nós deixamos de ficar em tempo integral, digamos assim, no plano espiritual e nos preparamos, nos organizamos e efetivamente adentramos no plano físico através do processo da reencarnação. Certo? Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso hoje. Então, meus queridos, a reencarnação para o espírito também representa um grande desafio. Também gera aí no espírito medos, inseguranças, muitos desconfortos, porque quando nós estamos na pátria espiritual, nós temos o que chamamos de uma expansão de consciência. Lembramos, pelo menos dentro desse contexto da expansão, daquelas coisas que são as mais importantes, aquelas coisas que pesam mais para a nossa questão emocional, para a nossa questão moral. Então, essas questões que são as mais pesadas, normalmente são essas que a gente tem mais presentes aí na nossa memória quando nós temos ali a expansão de consciência. E quando estamos nos organizando para o processo reencarnatório, nós normalmente solicitamos, até com um objetivo de estarmos crescendo, nos aperfeiçoando, aprendendo através dos desafios relacionados com as nossas deficiências, né, as nossas dificuldades. Então a gente, com o propósito de aprender, de crescer, de se aprimorar, de se melhorar, a gente se lança, a gente pede, a gente solicita para que possamos aí estar dentro aí da nossa programação reencarnatória, estarmos passando, vivenciando situações próximas ou parecidas que nos coloquem à prova, onde exista ali uma sintonia, uma similaridade com questões de vidas passadas, nas quais nós não passamos nos nossos testes. E logicamente que esse tipo de situação gera no espírito que está pretendendo reencarnar muita insegurança, né? Puxa vida, eu já não passei no teste numa encarnação passada, será que na próxima encarnação, agora eu reencarnando, será que eu vou conseguir passar nos testes, nos desafios, pelas minhas provas, e será que eu vou conseguir aprender, sublimar, enfim. Então, o processo da reencarnação para o espírito é um grande desafio. Inclusive, muitos espíritos, quando estão se organizando para o processo reencarnatório, que já estão ali naquele processo de ligação com o seu
o seu espírito já está em processo de ligação com a figura da mãe, toda a estrutura familiar, já está ali ligado àquele corpinho físico, né, que está em processo de formação. Muitas vezes o espírito entra na energia do medo e desiste da reencarnação, que é muitas vezes onde acontece o aborto espontâneo, onde as mãezinhas perdem ali os seus bebezinhos, a gestação vinha acontecendo maravilhosamente bem e de repente, do nada, acontece um processo de um aborto natural e espontâneo, né? Muitas vezes o espírito, ao sentir a proximidade da matéria, do físico, do plano físico, começa a entrar na energia do medo, e aí desiste e deixa passar pelo menos um tempo a possibilidade daquela reencarnação. Muitos espíritos programam algumas provas bem desafiadoras, né? Algumas situações que são bem delicadas. Muitos programam, inclusive, questões que são assim quase que uma missão, né? Então, e logicamente que quando a gente se propõe a certos desafios, a gente nunca está sozinho. É claro que a gente sempre vem dentro de uma estrutura familiar, né? Normalmente os pais vão vindo antes e vão em conjunto, né? Existe uma programação que envolve todo um contexto familiar. Só que quando estamos ali na reta de chegada, digamos assim, quase chegando no plano físico, pode bater um medo muito grande e, portanto, então, por conta desse medo, o espírito pode desistir. É muito importante lembrar que, apesar desse medo, sempre nós temos o apoio a uma estrutura de cuidado pelos nossos protetores espirituais. Então, desde o primeiro momento onde começamos a ser ligados ali ao corpo físico, quando estamos próximos ao processo reencarnatório, a partir daquele momento ali, a presença dos nossos protetores e amigos espirituais, a gente já conta com todo o carinho, a colaboração e todo o cuidado dos protetores e amigos espirituais. E ainda assim, muitas vezes, nós sentimos lá um medo, uma insegurança muito grande. Existem muitas vezes aqueles partos que são partos difíceis, né? Onde o bebê é puxado com fórceps, ou onde o bebê está muito bem ali dentro da barriguinha da mamãe, não quer sair, muitas vezes. Então, várias situações acontecem, né? E que tem ali uma relação, muitas vezes, com um contexto ali, não só o energético, mas o emocional daquele espírito que está chegando, que está ali com as suas resistências, os seus medos que estão tão aflorados, né? Que então, através dos medos e de todo aquele processo que envolve aquela situação de insegurança, né? Vai ocasionando ali algumas dificuldades que terminam acontecendo na hora do parto, né? Inclusive muitas mamães estão preparadas para o parto natural e aí acontece de na última hora ter que fazer ali uma cesárea porque o bebê na hora H vira, né, ou se movimenta de alguma maneira que sai do encaixe e não consegue que aconteça ali o parto natural. Então, só para trazer para vocês essas pequenas curiosidades, porque a gente sempre pensa no medo do desencarne, né, da morte. Quando eu deixar o plano físico, o que vai ser? Eu vou morrer, o que acontece? Terminou tudo, né? Então, guardando as devidas proporções,
o medo do desencarne, da morte, é muito parecido com o medo, né, do espírito quando está já se organizando para o processo do reencarne, certo? Então, queridos, isso foi só assim uma conversa com vocês a título de trazer aí algumas curiosidades que porventura vocês possam ter aí com vocês. Então é isso, meus queridos, desejo imensamente que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de amor, de luz, de carinho e muito bem-querer, e que Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja.